Vamos falar de saúde agora? Já estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Andrei Carlo. Tudo bem? Seja bem-vindo a Mulheres. Tudo jóia? Tudo, e você? Tudo bom. Dr. Andrei é gastroenterologista e a gente vai falar sobre as aftas que incomodam tanta gente. Doutor, é verdade que a cada 5 pessoas, uma apresenta afta com frequência? Com certeza. A afta hoje, às vezes as pessoas não percebem, tá? Mas ela é um problema de saúde. Tá. E algumas das vezes incomoda. Geralmente a afta é uma lesão bacteriana que dura 10 a 15 dias e os 4 primeiros dias elas doem muito, incomoda. Mas isso é pura realidade. E existe um tipo de causa específica para essa afta ou ela é um conjunto de causas? Olha, Regiane, é uma série de fatores. Não tem uma causa específica, tá? Ela pode ser fator hormonal, estresse psicológico. Então tem vários fatores que podem causar a afta. As mulheres sofrem mais disso do que os homens ou não? Mais ou menos. Geralmente, período menstrual, cai a resistência, fator hormonal, tem a propensão para aparecer as aftas. Tá certo. Vamos lá então para os mitos e verdades, para a gente saber um pouco mais a respeito desse problema que incomoda tanta gente. O melhor para curar a afta é não mexer nela. Mito ou verdade? Isso com certeza. Verdade, né? Com certeza, porque às vezes tem aquela lesãozinha esbranquiçada no interior da boca, aí você vai lá, está incomodando, você mexe. Quanto mais você mexe, mais tempo demora para cicatrizar. E esse é o momento em que a afta dói mais, quando ela está esbranquiçada, com esse aspecto esbranquiçado? Exatamente. Geralmente o período da dor dura 4 dias e não tem jeito. Existem algumas coisas que você pode fazer para tentar reduzir o sintoma, mas são 4 dias que ela vai ficar te incomodando. Aliás, falando nisso, daqui a pouco a gente vai dar algumas dicas aqui, né, do que também pode ser mito e o que pode ser verdade aí no caso das aftas, o que pode trazer um certo alívio nesse período mais crítico. Vamos dar uma olhada no próximo aqui? Afta e herpes são doenças equivalentes, mito ou verdade? Isso aqui é uma coisa bem interessante. Isso aqui, na realidade, é um mito. Tá, mito. A realidade é o seguinte, a herpes é uma doença infecciosa e uma doença contagiosa. Tá? E a afta é uma patologia não infecciosa e não contagiosa. Porém, elas se assemelham muito com o aspecto visual. Tá? E a grande diferença que a gente tem que levar bastante em consideração é que o herpes, ela aparece do lado de fora da boca. Tá? E a afta, ela aparece no lado interno da boca. Pode ser gengiva, região interna dos lábios, às vezes até garganta. Então, sendo dentro da boca, nunca é herpes, é sempre afta. Isso é uma regra. Exatamente. E o que acontece no corpo dessa pessoa para que ela tenha afta? Eu conheço pessoas que normalmente não tem uma afta, tem um monte, elas aparecem em conjunto e com uma frequência muito grande. O que acontece no organismo dessa pessoa? É falta de alguma vitamina? É algum problema hormonal? É uma questão do estresse? O que pode acontecer para isso? Pode ser o conjunto de fatores. Estresse, fator emocional, fator estresse psicológico, carência de vitaminas, principalmente vitamina B12, às vezes ácido fólico, uma carência de uma anemia, carência de ferritina. Então, essa série de fatores podem ocasionar essa série de aftas que a pessoa possa ter. Caiu a resistência, elas proliferam e aparecem com certeza. E o que acontece ali na boca? É um desequilíbrio da flora, das bactérias presentes na boca pela baixa imunidade? Exatamente. É por isso que o hábito da higiene bucal é extremamente importante. Tá? Às vezes a gente não observa, mas quanto melhor higiene bucal você tiver, menos chance de afta você vai ter. Então as pessoas que escovam pouco os dentes podem ter mais aftas, com mais frequência. Na verdade, a afta nada mais é do que uma lesão ulcerada, uma úlcerazinha, uma área esbranquiçada no interior da boca com uma lesão vermelha ao redor. Então, localizou, percebeu? Então tem que ter esses cuidados para você fazer um tratamento adequado. Tá certo. Vamos para o telão agora. Pergunta da Letícia Fernandes. Ela mandou um e-mail para mulheres@tvgazeta.com.br. Ela é de Campinas. Obrigada, Letícia, pelo seu e-mail. Tenho o costume de passar bicarbonato de sódio nas feridas que aparecem em minha boca. Isso pode ser prejudicial para a saúde? É um remédio que cura ou apenas diminui a dor? Boa pergunta. Letícia. Muita gente faz isso. Na verdade, isso aqui é uma coisa interessante. O que acontece? Geralmente, o interior da boca, ele já é ácido de natureza, tá? Já tem acidez, principalmente do estômago. E aquelas pessoas que têm doença de refluxo são as pessoas que podem ter essas lesões na boca, tá?
O bicarbonato de sódio, na realidade, ele associado com água ou com leite de magnésio, você pode fazer um bochecho. Ele não vai tratar o problema, mas com certeza ele vai reduzir a dor e vai reduzir os sintomas. Mas tem gente que pega então um pouquinho do bicarbonato e coloca direto na lesão, e isso pode piorar ainda mais a lesão. Exatamente. Tá. Então tem que ter esses cuidados. É que nem você usar água oxigenada. Às vezes você coloca ali 50% de água oxigenada e 50% de água comum, faz a mistura, tem uma afta, pega o cotonete e vai lá, passa o cotonete e acha que vai resolver. Não. Na verdade, pode aliviar um pouco. E dependendo da quantidade que passa, às vezes pode até piorar. Então, isso é uma coisa que tem que ter alguns cuidados. Então, pode aliviar, porque, na verdade, a gente está fazendo uma asepsia daquele local, diminuindo a quantidade de bactérias ali, né? Exatamente. Tá. Falando em bicarbonato de sódio, a gente tem ele aqui na mesa hoje para mostrar. É esse aqui da frente. Então, o bicarbonato, o que seria interessante usar na medida correta para sentir um alívio na hora da crise, por exemplo? Qual seria a medida correta para fazer um bochecho interessante? 50-50. Você 50, pega 50. 50% do bicarbonato, você pode pegar 50% do leite de magnésio e misturar com a água. Tá? E isso aí fazer um bochecho. Geralmente 2 a 3 vezes ao dia. Isso alivia o sintoma. Não vai resolver o problema. É aquilo que eu te falei. 4 dias de dor, 10 a 15 dias para ela sanar. Ela tem um ciclo fechado, né? Tem gente que tem uma afta sarando, já tem outra aparecendo, né? Exatamente. Aí fica difícil controlar, saber quando que vai acabar esse tormento dos 10 dias. A gente tem outras opções aqui também, inclusive as frutas. Quando a gente aumenta a acidez da boca, a chance de aparecer afta é maior? Com certeza. Geralmente as frutas, às vezes você pensa que não, mas tem algumas frutas ácidas, como essas que estão aqui. Se você tem uma lesãozinha na boca e você faz um suco ou come a fruta propriamente dita, às vezes aquilo ali vai incomodar. Tá? Então, às vezes, se você, dependendo da quantidade que você usa, vai incomodar cada vez mais. Então, tem que ter alguns cuidados no uso de frutas ácidas quando você tem essas lesões ulceradas na boca. Então, assim que a pessoa que tem essa probabilidade maior de desenvolver as aftas fizerem uso de uma fruta cítrica, é interessante já fazer higiene bucal na sequência. Com certeza. Esse é a medida correta que você tem que fazer. Agora tem aqui também o anestésico, que pode ser em forma de pomada, de spray. Sim. Nesse caso, os anestésicos devem ser usados só nas situações mais extremas? Geralmente o anestésico a gente usa no início dos sintomas. Quando você percebeu que está com a afta e está iniciando o problema, a gente usa a pomada anestésica ou o spray, que é para aliviar a dor. Tá? É a mesma coisa que acontece com o cravo da Índia? O cravo da Índia. O cravo da Índia, ele tem uma substância que chama tanino, tá? Essa substância, ela é um pouco anestésica. Então, se você pega aqui um grãozinho desse, mastiga, e você vai aliviar o sintoma por algum momento. E a gente usa muito esse cravo da Índia, principalmente naqueles pacientes que têm afta na garganta. Tá? Existe afta na garganta, geralmente aqueles pacientes com imunidade baixa. Sim. É por isso que a gente tem que fazer aquela separação de herpes e afta. Porque o herpes, na realidade, ele diminui a resistência. E diminui a resistência, aparece a afta. Não é que são duas coisas juntas. Uma coisa pode estar associada à outra. Tem herpes, caiu a resistência, aparece a afta. Apareceu a afta, principalmente na garganta, aí você pode usar o cravo da Índia, que é essa substância. Mas aí é mastigar o cravo da Índia ou a gente faz um chá, alguma coisa? Mastiga, faz um chá, como você quiser. É o que vai aliviar o sintoma. O tanino que está presente no cravo da Índia não tem nada a ver com o tanino presente no vinho? Não. É outra... São duas coisas diferentes. É outra indicação, inclusive. Tá certo. Quer dizer, tem outras situações aqui também que a gente pode colocar, como, por exemplo, o iodo. Muita gente faz uso do iodo, né? Ele funciona mesmo? Não. Esqueça isso. Porque, na realidade, o iodo, geralmente os pacientes que têm câncer de tireoide, eles fazem tratamento com iodoterapia. Sim. Tá? Caiu a resistência, apareceu a afta, não é que o iodo vai resolver o problema. Tá? O iodo, na realidade, ele vai aliviar sintoma. Tá? Mas, geralmente, ele é mais utilizado, geralmente em pacientes que são imunodepressivos, pacientes que têm queda de resistência, por uma série de outros fatores. Então, ali a gente deixa um pouco de lado. Tem outras situações aqui também, por exemplo, bom, já falamos das pomadas, o chá preto. O que o chá preto pode ajudar? O chá preto também alivia os sintomas. Tá? Por quê? Ele também tem essa substância anestésica. Então, às vezes você pensa assim, o chá preto... Mas é tudo paliativo, né? Tudo que vai ajudando a passar pelo momento da crise. Exatamente. Na realidade, se a gente for parar para analisar isso tudo que está aqui, é tudo para aliviar sintoma. Não é que vai tratar o problema. O problema não previne. Regiane, o problema é exatamente aquilo que você falou agora há pouco, é um ciclo.
Tá. Alivia sintoma. Vai resolver naquele momento? Ah, eu posso ter afta daqui a pouco? Pode. Daqui a 15 dias você pode voltar a ter qualquer coisa problema. que pode aliviar no momento da crise já é uma ajuda e tanto, porque é um horror, né? Quem é que nunca teve? Eu tenho uma amiga que toda vez que ela come ketchup, mostarda, pode ser no lanche, em qualquer outra situação, ela costuma desenvolver afta. Tem alguma coisa a ver esse tipo de produto com a afta? Tem condimentos, tá? Alimentos um pouco mais cítricos. Então, tudo isso não é que vai desenvolver a afta. Pode agravar a partir do momento que ela começa a aparecer. Tá. Ela apareceu, você usa esse tipo de alimento, aí pode agravar naquele momento. Então, por isso que você tem que ter alguns cuidados quando você tem a afta e você resolve fazer alguma coisa para amenizar ou para tratar. Mas isso para as pessoas que já têm uma predisposição, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Vamos dar uma olhada aqui, tem uma pergunta de telespectador para você. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão. Normalmente mordo minha própria boca e logo em seguida o machucado vira uma afta. Nossa, essa é uma das perguntas que se não tivesse aqui eu ia fazer, porque acontece direto comigo. Isso é normal? Quem pergunta é o Ricardo Antunes, aqui de São Paulo. Obrigada, Ricardo, pela sua pergunta. Ricardo, a gente aproveita e essa tua pergunta a gente já coloca como uma dica para todo mundo. Nada de morder a boca. Porque às vezes a gente tem mania de ficar mordendo ali. Não, isso aí é mania. Mas e quando a pessoa morde acidentalmente, mastigando um chiclete ou, enfim, se alimentando? Vira afta 100% das vezes. Na grande maioria sim. Porque aqui vai formar uma ferida. Tá. E essa ferida, essa lesãozinha, ela vai ficar ali latente. E a partir do momento, naquele momento que você tiver uma queda de resistência, como nós falamos agora há pouco, a afta vai aparecer. Tá. Então, por isso que é bom ter alguns cuidados. Agora, tem aquelas pessoas que mordem de rotina. Isso Verdade. aí isso já é muito pode perigoso, esquecer. né? Pode ocasionar o quê nesses casos? Pode levar até um câncer. Então, tem que ter alguns cuidados quando você tiver esse tipo de costume. Pode esquecer. Realmente é muito perigoso você ficar machucando o mesmo local todas as vezes, Exatamente. né? Você tem uma feridinha ali. Se você ficar cutucando, ela não vai cicatrizar nunca. Tá certo. Tem alguma diferença da afta que aparece na mucosa, na lateral da boca e aquela que aparece na língua? Não, é praticamente a mesma coisa. A única diferença é o local e o motivo que ela apareceu. Tá. Então a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes para que você não piore o problema. Então é uma colocação que você sempre tem que estar fazendo. Tá. E fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias. Existem alguns casos até que você tem que fazer uma biópsia do local para você ter certeza que não é nada mais grave, dependendo do aspecto que o médico estiver avaliando, estiver analisando. Tá. Então tudo isso é importante a gente ter esses cuidados. Você disse que a afta leva mais ou menos de 10 a 15 dias para ir embora completamente. Ela tem 4 dias aí de um período mais crítico, que é quando ela incomoda mais. Agora, quando ela está ali, existente na boca, de repente, a gente está se alimentando, um alimento qualquer, independente de ser ácido ou não, você morde em cima daquele lugar acidentalmente de novo. Quem é que nunca fez isso, né? Deu aflição só de falar, né? Aconteceu comigo 1000 vezes já. Ela vai levar mais tempo. Mais tempo. Para curar? Exatamente. Quanto mais tempo você mexer, morder, que seja acidentalmente, mais tempo demora para ela cicatrizar. É como se estivesse começando o ciclo tudo de novo. Ai, ninguém merece, né, gente? Já acontece. Agora imagina você, está terminando aquele ciclo de 10, 15 dias, você morde, aí começa... Dá vontade de chorar, né? Fala sério. Vamos dar uma olhada em mais um mito ou verdade aqui. O beijo pode passar a afta de uma pessoa para outra. Aí, gente, tem afta, pode continuar beijando, viu? Não vai achar que não com afta. Não. Então é mito. Mito. Tá. Não tem problema nenhum. Diferente do herpes, como você já falou. Diferente do herpes. É contagioso. Exatamente. Herpes é uma doença infecciosa e contagiosa. Se você tem o herpes em fase aguda e você beija, aí você pode estar transmitindo, tá? Isso é uma coisa. Se você tem afta em fase aguda, nesse período de 4 a 2 semanas, e for beijar outra pessoa, não tem problema nenhum. Então, aí é que diferencia uma não lesão tem problema no sentido de passar a afta de uma pessoa para outra, Exatamente. porque isso não passa. Mas o fato de ter uma ferida aberta na boca, isso pode apresentar uma susceptibilidade maior para adquirir outras doenças. Isso é outra coisa. Essa tua colocação, extremamente importante. Por quê? Se você tem uma lesão na boca, que seja uma afta, tá? E você entra em contato com uma outra pessoa que tem uma doença infecto-contagiosa, tá? Ou uma DST, que seja, essa lesão na boca, essa afta, ela pode ser uma porta de entrada para o contato que você teve com aquela outra pessoa, através da saliva, fazer a transmissão de outras doenças
expor essa porta de entrada que é a afta. Então, isso tem que ter alguns cuidados. Tá. Aí sim, aí a gente tem que ter. Então, cuidado quem tiver com afta em fase aguda, principalmente, né? Exatamente. Vamos dar uma olhada em mais um mito ou verdade aqui na tela? Fazer sexo oral quando estiver com afta pode aumentar as chances de contrair DSTs, complementando aquilo que a gente acabou de falar. Né? Exatamente. A afta, na realidade, é a porta de entrada. Tá. Se entrar em contato com uma pessoa, uma outra pessoa que tem alguma doença sexualmente transmissível, essa pessoa pode transmitir para a pessoa que tem a afta através dessa porta de entrada. Tá certo. Então, no caso aqui, verdade. Ok. Exatamente. Mais um mito ou verdade na tela? Afta é hereditária. Nossa, ótima dúvida. Eu não sabia. Pode. É ou não é? É verdade. Verdade? Por incrível que pareça. Olha só. Por incrível que pareça. Se você tem algum parente próximo, pai, tio, irmão, alguém da família, que tem afta com frequência, com certeza você é uma pessoa que tem propensão para ter. E não só você ter uma pessoa muito próxima, como no caso pai, mãe, tio, primos também? Exatamente. Graus mais distantes da família também pode ter. A afta, ela é hereditária. Você pode ter uma propensão para ter. Tá certo. Exatamente. Realmente é um probleminha, é um incômodo, quer dizer, não é uma coisa que pode trazer uma grande consequência para a vida dessa pessoa, né, em termos da saúde dela como um todo, mas depende de alguns cuidados e como já é uma coisa muito antiga, as pessoas usarem certas medicações caseiras, é importante a gente falar a respeito disso mesmo para tirar esses mitos da frente, né, doutor? Exatamente. E quando a gente fala de afta, é uma coisa interessante, porque às vezes tem muito paciente que chega no consultório para tratar uma patologia e de repente sai, doutor, eu tenho muitas aftas. Então, quer dizer, sempre tem essas curiosidades que são interessantes. Mito e verdade. O que eu faço, o que é legal, o que não é, o que pode aparecer, o que não pode. Então, esses cuidados que você colocou aqui, eu acho que são extremamente importantes para a gente ter em consideração e mostrar para o telespectador o que é legal e o que não é para fazer. Para a gente encerrar, eu queria saber se existe alguma diferença da afta para as lesões que aparecem na boca e até mesmo na garganta. Você comentou das aftas na garganta, quando a pessoa está com estomatite. Sim. Tem diferença? Porque, assim, geralmente, a estomatite ela é proveniente de alguma patologia do aparelho digestivo. Tá? Então, se você tem uma patologia do aparelho digestivo, quer que seja refluxo, quer seja alguma patologia causada por fungos, tá? Então, esses fungos, eles geralmente são causados por queda de resistência. Tá? Ou aumento da secreção ácida do estômago, queda de resistência, aparecimento de fungo. Então, isso aí pode ser uma coisa proliferativa. Tá? E como é que a pessoa faz para saber se ela está com uma crise muito aguda de aftas ou se ela está sofrendo com a estomatite? O ideal é você fazer um diagnóstico diferencial. Tem que avaliar a lesão, o aspecto da lesão, alguns casos fazer até uma biópsia para ver se tem um fungo ou não, para a gente poder fazer um diagnóstico definitivo e poder fazer o tratamento certo. Então, é sempre importante você procurar um médico nesse momento para que ele faça o melhor tratamento e conduza da melhor maneira possível para que você não tenha problema no futuro. Tá certo, então. Deixa eu agradecer quem esteve com a gente hoje falando a respeito das incômodas aftas. Foi o doutor Andrei Carlo, que é gastroenterologista. Vou agradecer ao Hospital Bandeirantes pela liberação do profissional aqui com a gente. Obrigada, viu, pela presença. Até uma próxima, viu? Obrigado, Eugênia. Eu que te agradeço. A gente agradece também.